O idoso milionário disse para seus funcionários: "Vocês têm que escolher, o dinheiro ou a Bíblia." A reunião foi marcada de última hora. Uma mensagem breve e direta, enviada pelo assistente do milionário, informou a todos os funcionários que estivessem presentes na sala principal às 15h. Não havia qualquer pista sobre o motivo ou o que seria discutido, apenas a instrução para que ninguém se atrasasse. O relógio marcava exatamente 14h55 quando os primeiros funcionários começaram a se reunir no local, com expressões de curiosidade e certo desconforto. Afinal, não era comum o idoso convocá-los pessoalmente, e muito menos com um tom tão enfático. Conforme o ponteiro avançava para as 3h, a sala foi se enchendo. Havia uma diversidade de rostos, jovens e idosos, pessoas que já trabalhavam ali há décadas e outras que tinham ingressado há poucos meses. A tensão era palpável, como uma corrente invisível que pairava no ar. Cada um tentava disfarçar o nervosismo de alguma forma. Uns conferiam as horas repetidamente, outros cochichavam entre si, buscando consolo na troca de olhares e murmúrios discretos. Quando o relógio finalmente marcou as 3h, a porta se abriu com um rangido que cortou o silêncio como uma lâmina. O idoso milionário entrou na sala com passos firmes e olhar introspectivo, seguido de seu assistente que carregava uma caixa pequena e misteriosa, que logo foi colocada sobre a mesa de reuniões. O assistente retirou uma Bíblia e uma pilha de dinheiro, posicionando-os lado a lado. Os olhos dos funcionários imediatamente se voltaram para a mesa, e o ambiente, que já estava tenso, agora parecia carregado de uma eletricidade difícil de descrever. O milionário se posicionou à cabeceira da mesa e, sem rodeios, começou a falar, sua voz reverberando pelo salão, enchendo cada canto e capturando a atenção de todos. "Convidei vocês aqui porque acredito que chegou o momento de colocarmos algumas coisas em perspectiva", começou ele, com um olhar firme e incisivo. "Cada um de vocês tem trabalhado comigo de forma dedicada, enfrentando suas próprias lutas e vencendo seus desafios pessoais. Vocês são importantes para mim e para o sucesso dessa empresa. Mas, hoje, eu quero lhes oferecer algo que vai além do que qualquer salário ou promoção poderia dar." Ele fez uma pausa, deixando que suas palavras ressoassem na mente de cada um. "Hoje, vocês terão uma escolha", disse, finalmente, seus olhos varrendo a sala. "Uma escolha que talvez pareça incomum, mas que pode lhes ensinar mais sobre si mesmos do que qualquer outra coisa." Ele indicou a Bíblia e a pilha de dinheiro sobre a mesa. "Quero que cada um de vocês escolha entre essas duas coisas: dinheiro ou a Bíblia." O impacto daquelas palavras foi imediato. Os rostos que há pouco estavam apenas curiosos agora exibiam expressões de surpresa e incredulidade. Alguns dos funcionários se entreolharam, como se buscassem compreensão ou até mesmo aprovação uns nos outros. Outros, claramente desconcertados, mantinham os olhos fixos na mesa, analisando cada detalhe dos dois objetos como se tentassem entender o propósito daquela escolha. O milionário fez uma pausa, seu olhar passando lentamente por cada rosto ao redor da mesa. Era como se estivesse esperando algo, talvez uma reação, talvez uma resposta silenciosa, ou até mesmo um questionamento. Mas ninguém ousava falar. Aquela era uma situação completamente inesperada, e todos, sem exceção, pareciam absorvidos por um misto de curiosidade e desconforto. Finalmente, um dos funcionários, um homem de meia-idade chamado Ricardo, que trabalhava na empresa há quase 2 décadas, criou coragem para perguntar: "Senhor, me desculpe a pergunta, mas qual é o propósito disso?" O milionário esboçou um leve sorriso, como se já esperasse a dúvida. Com uma tranquilidade que beirava o enigmático, ele respondeu: "Ricardo, não se preocupe em entender tudo de imediato. Às vezes, as lições mais valiosas da vida vêm sem uma explicação inicial. Hoje, quero que vocês façam essa escolha baseados em quem são, no que acreditam e nas suas próprias prioridades. Não há respostas certas ou erradas aqui. Apenas, façam a escolha." A tensão na sala aumentou ainda mais. Alguns funcionários começaram a sussurrar entre si, tentando entender o que aquela escolha representava. Um jovem assistente, visivelmente nervoso, olhava fixamente para o dinheiro. Ele sabia que aquele valor poderia resolver uma série de problemas imediatos: contas atrasadas, despesas médicas e outras necessidades que ele havia acumulado nos últimos meses. Em seu coração, a tentação crescia, e ele lutava para esconder o quanto estava ansioso para pegar o dinheiro. Ao lado dele, uma senhora mais velha, Dona Teresa, encarava a Bíblia com uma expressão de profunda reflexão. Ela sempre fora uma mulher de fé, mas, diante das dificuldades que vinha enfrentando para ajudar sua família, questionava-se sobre até que ponto deveria seguir seus valores quando uma oportunidade como aquela surgia.
Para ela, a escolha parecia uma prova de sua devoção, um teste de suas convicções mais íntimas. O milionário, percebendo as reações conflitantes ao redor da mesa, resolveu adicionar mais um detalhe. Sei que muitos de vocês podem ver essa situação como um dilema desnecessário. Mas essa escolha revela muito sobre o que cada um carrega no coração. O dinheiro é, sem dúvida, uma necessidade para todos nós. Mas será que, no fim das contas, ele é capaz de preencher tudo o que realmente importa? Essas palavras caíram como uma pedra no silêncio, gerando ainda mais inquietação. A tentação do dinheiro era real, palpável, especialmente para aqueles que enfrentavam dificuldades financeiras. Mas a presença da Bíblia, com seu significado espiritual, trouxe uma camada mais de complexidade para aquela situação. Aos poucos, o peso da decisão parecia se intensificar. O milionário manteve o silêncio, permitindo que cada um mergulhasse em seus próprios pensamentos, nas suas lutas e prioridades. Ele observava com atenção, como se enxergasse além dos olhares e das expressões, compreendendo o que cada um trazia dentro de si. Não era apenas uma questão de valores, mas de histórias pessoais, cada uma marcada por desafios únicos e sacrifícios que muitas vezes não eram visíveis para o mundo exterior. Ao lado direito da sala, um jovem chamado Rafael parecia lutar consigo mesmo. Ele vinha de uma família humilde, e tudo que havia conquistado até ali fora fruto de muito esforço. A quantia em dinheiro representava uma oportunidade de aliviar um pouco o peso que carregava. Com esse dinheiro, eu poderia ajudar meus pais, pagar algumas dívidas, seria uma chance de respirar um pouco, pensava ele, o coração apertado com a dualidade da escolha. Por outro lado, a presença da Bíblia o fazia lembrar de sua avó, que sempre lhe dizia que nada é mais precioso que a fé e a sabedoria. Em um canto, Carla, uma mãe solteira e dedicada, encarava os dois objetos com uma expressão indecifrável. Ela vivia constantemente entre sacrifícios, equilibrando as despesas e as necessidades de seus dois filhos pequenos. A cada conta que chegava no final do mês, sentia a pressão crescer e, por muitas vezes, orava pedindo forças para continuar. Aquela quantia em dinheiro era como uma resposta às suas preces. Mas, ao mesmo tempo, ela sentia o peso da escolha. Será que devo pegar o dinheiro? E se essa Bíblia representar algo mais do que aparenta? Ponderava em silêncio. O milionário continuou a observar, paciente. Ele sabia que as motivações para cada escolha revelariam mais do que palavras poderiam expressar. Em silêncio, ele compreendia que, para muitos ali, aquela decisão não era apenas sobre o dinheiro ou a Bíblia, mas um reflexo de quem realmente eram, dos valores e das crenças que carregavam. Após alguns minutos de reflexão intensa, ele falou novamente, com uma voz calma e ponderada. Acredito que todos vocês conheçam as histórias de vida uns dos outros, ao menos em parte. Sei que muitos aqui passaram por grandes dificuldades, e isso é algo que eu respeito profundamente. A vida é feita de lutas, algumas mais visíveis, outras nem tanto. Mas, neste momento, quero que cada um de vocês olhe para dentro e pergunte a si mesmo, o que tem mais valor? Os funcionários, movidos por essas palavras, se olharam mais uma vez. Era como se, naquele instante, uma revelação silenciosa começasse a surgir. Alguns encaravam o dinheiro com desejo quase irresistível, enquanto outros sentiam-se atraídos pela Bíblia, como se aquele objeto carregasse algo mais profundo e duradouro. O silêncio na sala tornou-se quase palpável, enquanto cada funcionário, de maneira quase solene, refletia sobre a escolha. O milionário observava em silêncio, notando como cada rosto parecia carregado de uma complexidade única, uma mistura de esperança e hesitação. Ele sabia que essa era uma oportunidade rara para eles, não apenas para resolver questões financeiras, mas para confrontarem suas próprias prioridades e crenças mais íntimas. Nesse momento, um suspiro escapou dos lábios de Dona Clara, a recepcionista mais antiga da empresa. Dona Clara era uma mulher de meia-idade que trabalhava ali desde os primeiros anos da companhia, alguém conhecido por todos como uma figura afável e sempre prestativa. Ao ver a Bíblia sobre a mesa, sentiu-se imediatamente transportada a um passado que guardava com carinho, lembranças de sua juventude, quando sua mãe costumava ler a Bíblia todas as noites. Em seu coração, ela sabia o que aquele livro representava. No entanto, a tentação do dinheiro era forte, pois havia compromissos que precisavam ser honrados. Outro funcionário, Gustavo, um homem com olhar sempre sério e postura firme, encarava o dinheiro como se o futuro estivesse refletido ali. Era um funcionário dedicado, com anos de serviços prestados à empresa, mas, recentemente, passará por dificuldades que não compartilhara com ninguém. Aquela quantia em dinheiro seria um alívio considerável em meio a tantos problemas.
Afinal, pensou ele, um valor tão alto pode resolver muita coisa. Será que não é isso que realmente importa? A tensão foi interrompida pela voz do milionário, que, mais uma vez, falou em um tom pausado, quase como se estivesse narrando uma história. Vocês sabem, houve um tempo em que eu era jovem e acreditava que o dinheiro resolveria tudo. Mas, ao longo dos anos, aprendi que há coisas que o dinheiro não compra e valores que ele não pode substituir. A decisão que vocês tomarão hoje é simples na aparência, mas carrega muito mais do que parece. Essa afirmação fez com que os funcionários trocassem olhares de novo. As palavras dele tinham um peso que ressoava nas experiências e nos sacrifícios de cada um. A escolha entre a Bíblia e o dinheiro tornava-se, aos poucos, algo maior do que uma simples questão material. Era um teste silencioso, mas profundo, de quem eles eram no íntimo. Lá no fundo da sala, Samuel, o jovem mais novo entre os funcionários, estava quieto, observando tudo com olhos atentos. Diferente dos outros, ele não olhava diretamente para a Bíblia ou para o dinheiro, mas parecia absorto em uma reflexão profunda. Samuel sempre fora alguém de poucos recursos, criado em uma família modesta que lhe ensinara os valores da fé desde pequeno. Em sua mente, ele lembrava das palavras do seu pai, que costumava dizer: "Filho, o dinheiro é necessário, mas nada substitui o valor da verdade e da fé." Enquanto Samuel permanecia em sua reflexão silenciosa, outros funcionários observavam a Bíblia e o dinheiro com olhares inquietos, cada um enfrentando um turbilhão de emoções. Para muitos, a visão da pilha de dinheiro era quase irresistível. Afinal, o peso das contas, das responsabilidades familiares e das promessas não cumpridas era uma constante em suas vidas. Mas, por outro lado, a Bíblia ali presente parecia emanar uma presença serena, quase sagrada, lembrando-os de algo maior e mais duradouro que o valor material. Nesse instante, Joana, uma jovem mãe de 2 filhos pequenos, desviou o olhar do dinheiro e se fixou na Bíblia, quase sem perceber. Trabalhando na empresa há apenas alguns anos, Joana havia enfrentado uma série de dificuldades desde que seu marido perdeu o emprego. O dinheiro era, sem dúvida, uma resposta para suas necessidades mais urgentes, mas a Bíblia parecia carregar uma mensagem de esperança que ela não encontrava em nenhum outro lugar. Ao olhar para o milionário, sentiu uma necessidade de perguntar: "Senhor, por que exatamente o Senhor quer que façamos essa escolha?" O milionário sorriu levemente, como se esperasse essa pergunta, e respondeu com uma voz suave e firme: "Joana, essa escolha não é sobre o que eu quero, mas sobre o que cada um de vocês valoriza em seu coração. O dinheiro pode resolver muitos problemas, mas será que resolve o que verdadeiramente importa? Eu os conheço há anos, sei que cada um aqui enfrenta suas próprias batalhas. No entanto, essa escolha pode mostrar a cada um o que realmente consideram importante, independentemente das circunstâncias." Essas palavras, ditas com tanta serenidade e convicção, pareciam ecoar pela sala, tocando cada coração de maneira diferente. Para Joana, a declaração do milionário trouxe uma nova perspectiva. Era como se ele estivesse desafiando cada um a olhar além da superfície, a entender que havia algo mais profundo por trás daquela escolha. Em seu coração, uma dúvida começava a surgir. Será que o dinheiro resolveria apenas os problemas momentâneos, deixando vazio que ela sentia permanecer? Ou a Bíblia, símbolo de fé e esperança, poderia ser o verdadeiro alívio que procurava? Os funcionários continuavam em silêncio, mas o ar estava carregado de sentimentos complexos. Alguns desviavam o olhar, claramente desconfortáveis com o peso da decisão, enquanto outros pareciam absorvidos pela intensidade do momento. Cada um sentia a tensão e o dilema pulsando dentro de si, tentando equilibrar o lado racional com o lado espiritual, suas necessidades materiais com seus valores internos. Nesse momento, o milionário deu mais um passo à frente, apoiando as mãos na mesa, e fez uma última observação que causou um efeito quase hipnótico em todos. Para muitos, essa escolha pode parecer desnecessária ou até injusta, eu sei. Mas não há nada mais valioso do que descobrir o que realmente move cada um de nós. A Bíblia representa algo eterno, algo que nos guia mesmo nas piores tempestades. O dinheiro, por outro lado, é uma solução temporária para problemas que nunca cessam. Qual dos dois vocês realmente acreditam que pode lhes dar a paz que procuram? As palavras do milionário pairaram no ar, carregadas de um peso que parecia se infiltrar no coração de cada um dos presentes. Não era uma decisão qualquer, e eles sabiam disso. Aquela reunião havia se transformado em um confronto íntimo entre o que desejavam e o que acreditavam. E o milionário parecia perceber essa luta interna em cada um deles, como se pudesse ler suas almas e ver além das necessidades imediatas. Dona Teresa, uma senhora de olhar profundo e postura humilde, foi uma das primeiras a finalmente quebrar o silêncio.
A Bíblia estava a apenas alguns passos de onde ela estava sentada, e seu olhar fixo no livro sagrado refletia não só curiosidade, mas também respeito. Para ela, a Bíblia não era apenas um livro, era uma representação de sua fé, de suas convicções mais profundas, transmitidas por gerações em sua família. Ela engoliu em seco, sentindo o peso das suas próprias palavras, e disse, quase em um sussurro: Senhor, com o devido respeito, eu não sei o que fazer. Esse dinheiro, ela olhou para a pilha de notas, sentindo o impacto de cada centavo que ali repousava, como uma promessa de alívio. Esse dinheiro resolveria muitas coisas. Mas, ao mesmo tempo, essa Bíblia, ela me lembra de onde vim, do que minha mãe e meu pai me ensinaram. A voz de Teresa falhou, e ela baixou a cabeça, os olhos marejados de emoção. As palavras dela ecoaram pela sala, despertando sentimentos semelhantes em outros. Aqueles que haviam sido criados em lares de fé, em meio a dificuldades e ensinamentos sobre valores e ética, sentiam-se conectados com o que a Bíblia representava. Mas a pilha de dinheiro parecia sempre estar ali, uma presença tentadora e sedutora, oferecendo uma solução imediata para problemas que muitos carregavam em segredo. Jorge, o motorista, sentiu a garganta apertar enquanto observava a cena. Ele sabia que precisava daquele dinheiro mais do que qualquer coisa. Seus filhos dependiam de medicamentos caros, e ele não sabia como conseguiria arcar com as despesas nos próximos meses. No entanto, ao ver a Bíblia ali, lembrava-se das noites em que seu pai lia passagens sagradas para ele e seus irmãos, ensinando-lhes que o verdadeiro valor da vida está em algo que não se pode comprar. Ele se inclinou para a frente, encarando o milionário e perguntando, em um tom quase desesperado: E se escolhermos errado? Se... Ele parou, incerto de como expressar o dilema que o consumia. Se não compreendermos o que o Senhor espera de nós? O milionário, com semblante sereno, olhou para Jorge e respondeu calmamente: Não existe escolha errada, Jorge. Cada um de vocês é livre para decidir o que considera mais importante. Essa é uma escolha pessoal, um reflexo do que vocês valorizam. Não estou aqui para julgar ninguém, mas para dar a cada um a chance de olhar para dentro de si mesmo. Essas palavras, pronunciadas com tanta serenidade, pareciam oferecer um alívio imediato a todos, mas também aumentavam a responsabilidade que sentiam. Jorge, como muitos ali, percebia que essa escolha não era apenas uma questão de necessidade financeira, era uma oportunidade para confrontar o que realmente carregava no coração. O tempo passava, e a tensão se tornava quase insuportável. Alguns funcionários continuavam a observar a cena em silêncio, oscilando entre o dinheiro e a Bíblia, incapazes de fazer uma escolha rápida. A mente de cada um estava preenchida com memórias, dilemas e valores que pareciam se entrelaçar em um único pensamento: o que realmente importa? Um silêncio profundo reinava na sala enquanto cada funcionário tentava processar suas próprias emoções. A luta interna entre o desejo e os valores parecia intensa, visível em cada rosto. As expressões variavam de apreensão à reflexão, de tentação à nostalgia. O milionário permanecia em silêncio, observando-os com um olhar atento e gentil, como se compreendesse cada uma das histórias não ditas que ecoavam dentro deles. Ricardo, o chefe de segurança, cruzou os braços e fechou os olhos por um instante, tentando afastar a pressão que sentia. Ele estava na empresa há muitos anos e sempre fora leal ao milionário. Tinha uma família para sustentar e um pai idoso que precisava de cuidados. A quantia em dinheiro parecia uma resposta direta às suas preocupações. No entanto, a presença da Bíblia despertava nele uma lembrança de tempos mais simples, quando seu avô lhe contava histórias de fé e falava sobre a importância de valores que não podiam ser comprados. Com uma expressão de dor e dúvida, Ricardo murmurou para si mesmo, mas alto o suficiente para que alguns ouvissem: Eu poderia resolver tanta coisa com esse dinheiro, mas o que realmente vai ficar depois de tudo isso? O desabafo de Ricardo tocou alguns dos presentes, especialmente Dona Clara, que também era funcionária antiga e testemunhara várias das dificuldades que os colegas enfrentavam ao longo dos anos. Ela sentia o peso das responsabilidades familiares e das dívidas, mas sabia que o dinheiro não era uma solução definitiva para os desafios da vida. Algo dentro dela, uma voz interna, parecia sussurrar que havia um propósito maior por trás daquela escolha. O milionário observava em silêncio enquanto cada um enfrentava suas próprias batalhas internas. Ele sabia que não estava apenas testando seus funcionários, estava oferecendo a eles uma oportunidade de confrontarem suas próprias convicções, de enxergarem com clareza o que realmente importava em suas vidas. Com uma voz calma, ele quebrou o silêncio novamente. Acredito que muitos de vocês tenham memórias, lembranças de valores que foram ensinados por seus pais, avós, pessoas que lhes passaram lições valiosas.
Hoje, essa escolha é uma oportunidade de relembrar esses ensinamentos e refletir sobre eles. A menção às memórias familiares e aos ensinamentos de gerações passadas fez com que muitos abaixassem a cabeça, pensativos. Era como se cada um estivesse revisitando momentos de suas vidas, buscando respostas em um passado onde as coisas pareciam mais simples, onde o valor de algo era medido pela sua importância espiritual e não material. Diante dessa reflexão, Samuel ergueu os olhos para o milionário, e com um leve tremor na voz, perguntou: Senhor, o senhor passou por isso também? Sua pergunta refletia um desejo de entender melhor as intenções do milionário, de saber se aquela escolha também for um dilema para ele em algum momento da vida. O milionário sorriu, um sorriso que carregava tanto compreensão quanto uma tristeza velada, como se estivesse se lembrando de algo doloroso, mas significativo. Sim, Samuel. Houve um tempo em que eu também precisei escolher entre valores que me foram ensinados e a segurança financeira que tanto buscamos. Acredito que muitos aqui já passaram por dilemas semelhantes. Só que, hoje, eu quero que cada um de vocês faça essa escolha, para que compreendam o que realmente é importante em suas vidas. Essas palavras tocaram profundamente os corações dos presentes. Cada um, em seu íntimo, sabia que estava sendo convidado a olhar além do imediatismo, a refletir sobre o que realmente guiava suas vidas. Aquela não era apenas uma reunião, era uma jornada de autoconhecimento, um teste silencioso que revelaria mais sobre quem eles eram do que qualquer currículo ou desempenho profissional. Os funcionários estavam tomados por um silêncio carregado de significado, como se cada um estivesse em uma batalha particular, lutando com suas próprias lembranças e valores. A proposta do milionário, que parecia uma escolha simples entre o dinheiro e a Bíblia, revelava-se um enigma de profundidade inesperada. Cada um ali, com suas experiências e dificuldades, agora enfrentava o peso das próprias convicções e dúvidas. Dona Clara, que sempre fora uma mulher de fé, sentiu-se puxada para uma memória de sua infância. Lembrou-se da mãe, que sempre dizia que a verdadeira riqueza é aquela que carregamos no coração. Essas palavras ecoaram em sua mente, misturando-se com o desejo de resolver problemas práticos com a ajuda daquele dinheiro. Ela respirou fundo, sentindo que, para ela, aquela escolha era muito mais do que uma questão financeira, era uma prova de quem ela era. A decisão parecia igualmente complexa para Gustavo, o chefe de segurança, que olhava para a Bíblia com um misto de respeito e hesitação. Ele tinha vivido uma vida difícil, lutando para sustentar a família, e sabia o quanto dinheiro poderia trazer alívio. Mas o que o impedia de estender a mão para pegar o dinheiro era a lembrança das lições de seu pai, que sempre dizia que a vida não se resumia aos bens materiais, mas às escolhas que fazemos e aos valores que preservamos. Em um canto da sala, Samuel continuava observando a cena, os olhos fixos na Bíblia, mas o coração dividido. Ele, que fora criado com ensinamentos de fé e amor à palavra, sentia-se chamado a escolher o livro, mesmo que isso não fizesse sentido para alguns. Mas ele também entendia a dor dos colegas, a luta interna que todos travavam para conciliar suas necessidades com aquilo em que acreditavam. O milionário observava cada expressão, cada dúvida e cada luta pessoal como se estivesse vendo parte de si mesmo em cada um deles. Com um olhar sereno e palavras escolhidas com cuidado, ele disse: Lembrem-se de que esta decisão é pessoal, não importa o que os outros pensam. O que realmente importa é o que cada um de vocês valoriza em seu coração. Essas palavras reverberaram pelo ambiente, fazendo com que todos refletissem mais uma vez. A Bíblia, ali, parecia simbolizar algo mais profundo que o dinheiro jamais poderia representar, uma segurança que transcende o valor material, uma promessa de algo maior. Mas o dinheiro, visível, palpável e prático, continuava sendo uma tentação forte, uma solução para problemas que todos ali enfrentavam de alguma forma. Após alguns minutos de reflexão e tensão, o milionário decidiu encerrar a introdução e deixar cada um em sua própria batalha interna para fazer a escolha. Ele sabia que a decisão de cada funcionário refletiria mais do que palavras poderiam descrever, revelaria o verdadeiro valor que cada um atribuía ao que é tangível e ao que é invisível, mas duradouro. Os funcionários permaneciam em um silêncio inquieto, cada um envolvido em uma batalha interna, avaliando a própria situação e os valores que carregavam no coração. A proposta do milionário, aparentemente simples, havia escancarado uma complexidade que ninguém imaginava. Todos, em algum momento, haviam sonhado com uma oportunidade de alívio financeiro, e a pilha de dinheiro sobre a mesa parecia materializar esse desejo. Mas a presença da Bíblia introduzia uma dualidade que ressoava em cada memória, cada valor aprendido e cada convicção silenciosa. A primeira a se pronunciar foi Dona Marta. Ela, que sempre fora vista como uma mulher religiosa, hesitava em olhar diretamente para o dinheiro, mas seu semblante carregava o peso de uma luta íntima.
Ela era avó, e sabia que o dinheiro poderia ajudar a pagar o tratamento do neto, uma criança frágil e doente que precisava de cuidados constantes. Com a voz trêmula, ela murmurou, quase como se falasse para si mesma: Senhor, o senhor sabe que sou grata pelo meu emprego aqui. Mas meu neto, ele precisa de remédios, e eu realmente não sei como resolver isso. Ela respirou fundo, tentando alinhar o peso de suas necessidades à sua fé. Os outros a observavam com compaixão, alguns reconhecendo a mesma angústia que carregavam. Dona Marta, em um ato de resignação, finalmente estendeu a mão e pegou o dinheiro. Ela olhou para o milionário, os olhos marejados, e balbuciou: Perdão, senhor. Eu preciso disso para minha família. O milionário assentiu, o rosto inexpressivo, mas com um olhar que transmitia compreensão. Ele sabia que, para cada um deles, aquela escolha carregava uma história única. Ao lado de Dona Marta estava Jorge, o motorista, que havia sido um dos primeiros a se sentir tentado pelo dinheiro. Ele não conseguia evitar. O olhar fixo nas notas de dinheiro revelava sua inquietação. Sua esposa, que ele tanto amava, estava hospitalizada, e ele sabia o quanto uma quantia como aquela poderia ajudar nos tratamentos e medicamentos. Mesmo assim, sentia uma resistência interna, uma voz que o fazia hesitar. Depois de longos segundos de silêncio, ele disse: Senhor, eu sinto muito. Eu vou aceitar o dinheiro. Não é uma escolha fácil, mas minha esposa, ela depende de mim. Com a mão ainda tremendo, Jorge pegou o dinheiro, sentindo um misto de alívio e culpa. Olhou para a Bíblia, tentando afastar a sensação de que estava abrindo mão de algo maior, mas sua necessidade era gritante, e ele não podia ignorá-la. A tensão na sala parecia crescer a cada escolha feita. Para alguns, a decisão de pegar o dinheiro era quase inevitável, mas a presença da Bíblia deixava uma inquietação que não podia ser ignorada. Um após o outro, os funcionários iam se aproximando, cada qual com suas próprias justificativas, como se o peso das suas histórias tornasse a escolha uma necessidade, e não uma opção. Carla, uma mãe solteira, estava entre os próximos. Com o olhar fixo na pilha de notas, pensava nos filhos pequenos e nas dificuldades diárias de sustentar a família. A cada dia, ela se preocupava com o futuro, com o que poderia proporcionar para eles e como garantiria que não faltasse nada. O dinheiro ali à sua frente era como um oásis em meio ao deserto de suas dificuldades. Porém, ao lado do dinheiro, a Bíblia parecia sussurrar algo que só ela conseguia ouvir, uma lembrança de que nem tudo na vida se baseia no material. Com a respiração entrecortada, Carla deu um passo à frente, quase como se hesitasse. Ela pegou o dinheiro e sussurrou: Perdoe-me, Senhor. Eu preciso cuidar dos meus filhos. Eles são minha prioridade. O milionário apenas assentiu, demonstrando compreensão. Ele sabia que a escolha de Carla não era um reflexo de ganância, mas de um amor profundo pelos filhos. E, para ela, aquele dinheiro simbolizava uma oportunidade de oferecer um pouco mais de segurança para as crianças. Ainda assim, Carla desviou o olhar da Bíblia, sentindo um leve peso em seu coração, como se uma parte dela tivesse desejado fazer uma escolha diferente. Nesse momento, Samuel, o jovem funcionário que estava em silêncio até então, observava cada decisão com atenção. Ele podia ver a luta que cada colega enfrentava e sentia o peso do dilema aumentar dentro de si. Para ele, a Bíblia era mais do que um simples livro, era um símbolo de sua criação e das lições de vida que herdara do pai. Mas, ao mesmo tempo, o dinheiro representava uma oportunidade de aliviar as próprias dificuldades, de realizar sonhos e de finalmente conseguir ajudar sua família de maneira concreta. Enquanto Samuel refletia, Gustavo, o chefe de segurança, se aproximou da mesa. Com uma expressão resoluta, ele pegou o dinheiro sem hesitar, embora seu semblante refletisse a tensão interna que o consumia. Gustavo sempre fora um homem prático, alguém que acreditava que a vida era feita de oportunidades que não podiam ser desperdiçadas. Ele olhou para o milionário e explicou, com uma voz firme: Não tenho vergonha de dizer que preciso do dinheiro. Sei que a Bíblia representa muito, mas para mim, o mais importante agora é garantir o bem-estar da minha família. Essas palavras deixaram um ar de desconforto entre os colegas. Gustavo, com seu tom direto, parecia afastar qualquer dúvida, mas o brilho em seus olhos denunciava um conflito interno que ele não podia esconder. Afinal, ele também sabia o valor da Bíblia e o que ela representava, mas escolheu colocar as necessidades materiais acima de tudo. Com cada nova escolha, a tensão na sala parecia se intensificar, enquanto os funcionários observavam uns aos outros com uma mistura de compreensão e apreensão. Cada um que pegava o dinheiro se afastava da mesa com um misto de alívio e desconforto, como se a decisão tivesse resolvido um problema imediato,
mas ao mesmo tempo deixado uma dúvida silenciosa sobre o que realmente tinham escolhido. Dona Clara, a recepcionista, permanecia sentada, observando em silêncio enquanto os colegas faziam suas escolhas. Ela era uma mulher de fé, mas as dificuldades financeiras a haviam desgastado ao longo dos anos. Com uma família grande para sustentar, pensava em como o dinheiro poderia aliviar tantas preocupações. Mas ao olhar para a Bíblia, lembrava-se das orações de sua mãe, que lhe ensinou desde pequena o valor da fé. Finalmente, Clara se levantou, aproximando-se da mesa. Ela olhou primeiro para o dinheiro, depois para a Bíblia, hesitando. Sabia que seus filhos e netos esperavam o apoio dela, e o dinheiro poderia significar a diferença entre dias de aperto e um pouco de tranquilidade. Com um suspiro profundo, pegou o dinheiro e murmurou: "Eu só espero que essa escolha seja certa para mim e minha família." Ela se afastou da mesa, os ombros ligeiramente caídos, como se carregasse um peso invisível. O milionário observou cada reação, cada movimento, e sabia que, para muitos ali, essa decisão era um fardo tão grande quanto o alívio temporário que trazia. Ricardo, o chefe de manutenção, era o próximo. Ele encarou o dinheiro com uma expressão determinada. Com o olhar fixo nas notas, pensou nas despesas com o tratamento de saúde do pai, nas dificuldades de manter a casa e nas responsabilidades que carregava. Mas, assim como outros, ele também sentia a Bíblia como um peso que chamava, uma lembrança do que sua avó lhe dizia sobre nunca esquecer a fé. No entanto, ele se aproximou e pegou o dinheiro, afirmando com convicção: "Senhor, eu farei bom uso disso. Pode ter certeza de que será bem empregado." Embora suas palavras fossem seguras, Ricardo desviou o olhar da Bíblia, como se evitasse o que aquilo poderia representar. Ele sabia que a escolha que fizera estava de acordo com as necessidades urgentes, mas uma parte de si sentia um desconforto ao deixar aquele símbolo de fé para trás. Por fim, restou apenas Samuel, que continuava em silêncio, observando a cena e sentindo a pressão aumentar. Todos os colegas haviam escolhido dinheiro, e ele sabia que sua decisão estava sendo observada com curiosidade. Ele respirou fundo, recordando-se das palavras de seu pai, que sempre enfatizava a importância de viver conforme os princípios que considerava justos, mesmo que o mundo dissesse o contrário. Samuel permaneceu em pé diante da mesa, o olhar fixo na Bíblia. Ele sentia o peso dos olhares dos colegas, e a pressão era quase palpável. A pilha de dinheiro parecia uma resposta imediata para tantas preocupações, um alívio tão próximo que bastaria estender a mão e pegar. Mas, dentro de si, algo chamava a fazer uma escolha diferente. Ele sabia que a Bíblia significava mais do que um simples livro. Era um símbolo de esperança, de propósito, de algo que sua família sempre valorizara. Cada página representava uma promessa, um guia em momentos de escuridão. E, embora o dinheiro pudesse resolver problemas materiais, ele sentia que a Bíblia trazia uma paz que o dinheiro jamais poderia comprar. Os colegas observavam Samuel em silêncio, alguns claramente intrigados com sua hesitação. Alguns até trocavam olhares, questionando o que ele estava esperando. "Por que ele está demorando tanto?" sussurraram alguns. Para eles, a decisão era óbvia, prática, e a escolha da Bíblia parecia incompreensível. Depois de alguns segundos de introspecção, Samuel ergueu os olhos e encontrou o olhar do milionário. Era como se uma compreensão silenciosa passasse entre eles, um entendimento de que essa decisão ia além do dinheiro da Bíblia. Era uma prova de caráter, uma confirmação dos valores mais profundos que carregavam. Finalmente, com uma voz firme, embora suave, Samuel falou: "Eu escolho a Bíblia." O silêncio que se seguiu foi quase ensurdecedor. Seus colegas trocaram olhares incrédulos, alguns balançando a cabeça em descrença. Para muitos deles, aquela escolha parecia irracional, quase incompreensível, como se Samuel estivesse abrindo mão de uma oportunidade única. Mas ele permaneceu firme, sem desviar o olhar, sentindo-se em paz com a decisão. O milionário esboçou um leve sorriso, como se esperasse exatamente essa escolha. Ele se aproximou de Samuel, assentiu em sinal de aprovação e, com um gesto simples, indicou que ele abrisse o livro. Samuel segurou a Bíblia com mãos firmes, sentindo uma mistura de nervosismo e curiosidade. Ao abrir o livro, encontrou uma quantia significativa de dinheiro, muito maior do que a que havia sido oferecida aos outros funcionários. O coração de Samuel disparou, e ele olhou para o milionário, que observava com uma expressão de serenidade e admiração. O milionário então quebrou o silêncio e, em uma voz baixa e profunda, dirigiu-se aos presentes. Eu queria ver quem, em meio às dificuldades, conseguiria enxergar além do imediato e escolher algo maior, algo duradouro. A sala estava em silêncio absoluto. Alguns funcionários desviaram o olhar, sentindo um misto de arrependimento e reflexão,
enquanto outros encaravam Samuel com respeito renovado. Ele havia feito uma escolha que, para muitos, parecia impossível, e agora colhia uma recompensa que não se limitava ao dinheiro, mas ao reconhecimento de seu valor e fé. A sala estava em completo silêncio. O ar parecia carregado de uma mistura de respeito, surpresa e uma leve tensão que ainda pairava sobre todos. Samuel permanecia em pé, segurando a Bíblia entre as mãos, com uma expressão de calma e convicção que contrastava com a incredulidade dos demais. Sua escolha parecia simples para ele, mas sua atitude havia mexido profundamente com cada um ali presente. Alguns dos funcionários que já haviam feito sua escolha começaram a desviar o olhar, como se quisessem evitar a realidade do que acabará de acontecer. Para eles, o dinheiro oferecido era a solução imediata para suas necessidades, mas agora uma sensação de arrependimento e dúvida crescia em seus corações. Talvez tivessem agido de forma precipitada, talvez não tivessem considerado o que a Bíblia realmente simbolizava. O milionário observava tudo em silêncio, com um leve sorriso que transmitia uma serenidade profunda. Ele sabia que aquele momento era muito mais do que uma simples escolha. Era uma revelação do caráter de cada um, uma prova de que, em meio às dificuldades, há quem consiga ver além do imediato. Samuel, sentindo o peso dos olhares, abriu a Bíblia mais uma vez, examinando as páginas com cuidado. Além do dinheiro que já encontrara, ele percebeu uma folha dobrada entre as páginas, cuidadosamente colocada pelo milionário. Ele deslizou o papel entre os dedos e desdobrou-o, revelando um testamento. Seus olhos percorreram as linhas, e à medida que lia, sua expressão de surpresa foi crescendo. Ele mal conseguia acreditar nas palavras que estavam diante dele. O testamento deixava claro: o milionário havia decidido que toda sua herança seria destinada a quem escolhesse a Bíblia. Aquela escolha aparentemente simples era, na verdade, a chave para um legado muito maior, uma herança que superava qualquer quantia de dinheiro. Samuel sentiu o coração disparar ao entender a profundidade daquela escolha, e uma gratidão silenciosa encheu seu peito. Os outros funcionários, percebendo a mudança em sua expressão, começaram a sussurrar entre si, tentando entender o que havia sido revelado. Alguns se aproximaram para espiar, enquanto outros, ainda presos ao arrependimento, evitavam olhar diretamente para Samuel. Eles percebiam que aquela escolha significava algo muito maior do que haviam imaginado. Samuel leu o testamento mais uma vez, certificando-se de que estava realmente entendendo o que aquelas palavras significavam. O milionário, ao vê-lo absorvido pela leitura, aproximou-se, com um leve sorriso, colocou uma mão em seu ombro, indicando que ele poderia compartilhar o que havia descoberto. Samuel levantou o olhar para os colegas e, com a voz trêmula, começou a ler o testamento em voz alta, frase por frase. Cada palavra parecia pesar no ar, carregando uma mensagem que ultrapassava o valor material da herança. A voz de Samuel, ainda que baixa, reverberava pela sala, e cada funcionário parecia absorver cada palavra como se fossem ensinamentos de valor inestimável. Deixo esta herança para aquele que conseguir enxergar além do valor material, que compreenda que a verdadeira riqueza está naquilo que permanece quando tudo mais se esvai. Aquele que escolher a palavra, escolhe o que é eterno, o que se mantém firme em meio às tempestades da vida. A sala ficou ainda mais silenciosa, e os funcionários, cada um com suas lutas internas, sentiram o peso das palavras. Era como se, naquele momento, a percepção deles sobre o que realmente importa começasse a mudar. Para muitos, a escolha parecia ter sido feita sem considerar o verdadeiro propósito do teste. Agora, ouvindo Samuel ler, entendiam o valor simbólico daquela Bíblia e o que ela representava. Os murmúrios começaram a surgir, e alguns dos funcionários que haviam escolhido dinheiro trocaram olhares de arrependimento e constrangimento. Eles sentiam que haviam perdido uma oportunidade única, uma chance de provar algo a si mesmos, de mostrar que eram capazes de escolher o que era eterno em vez do que era imediato. Ricardo, que antes fizera sua escolha com tanta convicção, agora parecia abatido. Ele se aproximou de Samuel, com um semblante triste, e murmurou: Eu acho que escolhi errado. Não sei como isso vai me afetar, mas... Ele fez uma pausa, procurando as palavras. Mas talvez eu tenha deixado de ver o que realmente importa. Samuel sorriu para ele, um sorriso de compreensão e gentileza, e respondeu: Não importa o que escolhemos hoje, Ricardo. O que importa é o que levamos disso para o futuro. Talvez essa seja uma oportunidade para todos nós refletirmos sobre o que realmente queremos carregar em nossos corações. As palavras de Samuel pareciam trazer consolo aos colegas, embora a sensação de arrependimento fosse inevitável para muitos. Eles se aproximaram dele, formando um círculo ao redor do jovem, como se estivessem buscando uma orientação, uma maneira de compreender o que aquela escolha representava em suas vidas.
Dona Clara, que até então permanecerá em silêncio, deu um passo à frente. Com os olhos marejados, ela colocou a mão sobre o ombro de Samuel e confessou: Eu também sinto que deveria ter escolhido a Bíblia. Passei minha vida inteira acreditando que a fé é o que nos sustenta, mas, quando vi o dinheiro, não consegui resistir. Parecia a solução para todos os meus problemas. Samuel assentiu, segurando a mão dela com gentileza, e disse: Todos nós enfrentamos momentos assim, Dona Clara. Às vezes, a necessidade fala mais alto, e não podemos nos culpar por isso. O importante é o que aprendemos com essas escolhas e como podemos usá-las para nos fortalecer. Os outros funcionários, tocados pela humildade de Samuel, começaram a refletir sobre suas próprias decisões. A tensão inicial que pairava na sala havia se dissipado, dando lugar a um ambiente de reflexão coletiva, onde cada um revivia a decisão que havia tomado e as motivações por trás dela. Para alguns, a escolha do dinheiro agora parecia vazia, desprovida do significado que a Bíblia carregava. Jorge, que havia optado pelo dinheiro para ajudar sua esposa doente, suspirou profundamente e falou, quase como se estivesse confessando algo íntimo: Eu pensei que o dinheiro fosse a única resposta. Minha esposa precisa de cuidados médicos, e eu não podia ignorar isso. Mas, agora, me pergunto se a fé também não poderia ter sido uma resposta. O milionário, que observava a troca entre os funcionários com uma expressão de serenidade, decidiu intervir. Ele caminhou até o centro do círculo e, com uma voz firme, mas acolhedora, disse: Jorge, a escolha de todos vocês foi baseada em suas realidades, e isso é compreensível. Não estou aqui para julgar ninguém. Cada decisão que tomamos é uma lição em nossa jornada, uma oportunidade de aprendizado. A verdadeira riqueza está em entender que, independentemente do que escolhemos, sempre podemos encontrar um caminho para o que é eterno. Essas palavras trouxeram um conforto profundo aos funcionários. Para muitos, aquela reunião não era mais sobre o dinheiro ou a Bíblia, mas sobre o despertar de uma consciência mais profunda sobre o que guiava suas vidas. O silêncio que se instalou era quase reverente. Cada funcionário parecia absorver as palavras do milionário, como se estivesse redescobrindo o significado da própria escolha. A presença da Bíblia sobre a mesa tornava-se agora uma lembrança poderosa do que era verdadeiro e eterno, algo que não se limitava a um valor financeiro. Dona Marta, que havia escolhido o dinheiro por causa das despesas médicas de seu neto, sentiu um nó na garganta ao ver o efeito que a escolha de Samuel estava causando. Ela respirou fundo e, com uma voz suave, confessou: Sabe, eu também me pergunto se escolhi o caminho certo. Mas quando olhei para o dinheiro, pensei em meu neto, nas contas que temos para pagar, e eu só queria um pouco de paz para minha família. Agora vejo que talvez o que realmente precisávamos não era apenas dinheiro, mas uma fé renovada. Samuel olhou para ela com empatia e respondeu: Dona Marta, a sua escolha foi feita com amor, e o amor é um valor eterno. Não há certo ou errado aqui, apenas uma oportunidade de refletirmos sobre o que nos sustenta nos momentos de dificuldade. Talvez o que aprendemos hoje nos ajude a encontrar a paz que estamos procurando. As palavras de Samuel pareciam lançar um raio de luz no coração dos funcionários. O ambiente de arrependimento e constrangimento que os envolvia foi se transformando em um sentimento de esperança. Eles percebiam que aquele momento era uma oportunidade para refletir e ressignificar suas decisões, para entender que, em meio às dificuldades, sempre havia um caminho de volta para aquilo que era verdadeiro. Ricardo, o chefe de segurança, sentiu um impulso de expressar algo que estava guardado em seu coração. Com a voz um pouco embargada, ele disse: Samuel, eu nunca imaginei que uma escolha como essa me faria questionar meus valores tão profundamente. Achei que o dinheiro resolveria tudo, mas agora vejo que a fé que você demonstrou é algo que não tem preço. O milionário, que até então ouvirá as reflexões em silêncio, aproveitou a deixa de Ricardo para compartilhar um ensinamento. Ele se dirigiu a todos, sua voz suave, mas firme. Todos nós temos momentos em que nossas convicções são testadas. A vida nos desafia a ver além do que é visível, a buscar aquilo que realmente nos dá sentido. Eu fiz essa proposta não para criar arrependimentos, mas para despertar em cada um de vocês o desejo de refletir sobre o que realmente importa. O milionário continuou: Eu também já estive no lugar de vocês. Já acreditei que o dinheiro era a solução para todos os problemas. Mas aprendi, muitas vezes da maneira mais difícil, que há coisas que o dinheiro não pode comprar. A paz interior, a fé, os valores que carregamos, isso é algo que construímos e nutrimos ao longo da vida. Os funcionários o escutavam atentamente, cada palavra penetrando fundo em seus corações.
A sala, antes cheia de tensão, agora se enchia de uma atmosfera de introspecção e aprendizado. A mensagem do milionário começava a fazer sentido para eles, e a escolha de Samuel se tornava um exemplo poderoso de integridade e fé. Samuel, sentindo o peso do momento, decidiu compartilhar um pouco de sua própria jornada. Eu também enfrento dificuldades, como todos vocês. Minha família não tem muitos recursos, e às vezes é difícil chegar ao fim do mês. Mas meu pai sempre me ensinou que a fé é a nossa maior riqueza. Quando vi a Bíblia, lembrei-me das palavras dele e senti que precisava honrar esse ensinamento. Dona Teresa, que até então estava calada, ergueu a voz. Samuel, sua coragem me inspira. Talvez eu tenha esquecido quanto a fé já me sustentou em momentos difíceis. A vida nos consome com tantos problemas que acabamos perdendo de vista o que realmente importa. Gustavo, o chefe de segurança, aproximou-se do grupo. Seu semblante, antes fechado, agora mostrava uma expressão de reflexão. Sabe, Samuel, quando você escolheu a Bíblia, eu pensei que fosse uma bobagem. Achei que o dinheiro era a escolha óbvia. Mas agora percebo que talvez eu tenha perdido uma oportunidade de reencontrar algo que deixei para trás há muito tempo. O milionário aproveitou a deixa de Gustavo para aprofundar a conversa. Gustavo, não é tarde para refletir sobre nossas escolhas e buscar aquilo que realmente nos completa. O dinheiro pode nos dar conforto, mas não preenche o vazio que sentimos quando nos afastamos de nossos valores. Os funcionários começaram a compartilhar suas próprias experiências, criando um ambiente de apoio mútuo. A barreira que antes os separava parecia ter sido quebrada, dando lugar a uma conexão mais profunda entre eles. Joana, a jovem mãe que lutava para sustentar os filhos, confessou: eu escolhi o dinheiro pensando nos meus pequenos. Queria dar a eles uma vida melhor. Mas agora vejo que talvez o melhor que eu possa oferecer seja o exemplo de integridade e fé. Algo que dinheiro nenhum pode comprar. Samuel sorriu para ela. Joana, seu amor pelos seus filhos é uma forma de fé. Você se sacrifica por eles, e isso é algo nobre. Talvez possamos encontrar maneiras de equilibrar nossas necessidades materiais com nossos valores. O milionário, satisfeito com o rumo que a conversa tomava, acrescentou: a verdadeira riqueza está nas relações que construímos, nos valores que cultivamos e na capacidade de enxergar além do imediato. Hoje, vocês tiveram a chance de olhar para dentro de si mesmos e redescobrir o que é realmente importante. Os funcionários assentiram, sentindo que algo havia mudado dentro deles. Aquele não era apenas um dia de trabalho, mas um marco em suas vidas, uma oportunidade de crescimento pessoal. Dona Clara, com os olhos brilhando de emoção, perguntou ao milionário: Senhor, ainda há tempo para reconsiderarmos nossas escolhas? Ele sorriu gentilmente. Sempre há tempo para reavaliarmos nossas decisões e buscarmos um novo caminho. O importante é a sinceridade com que fazemos isso. Ela respirou aliviada, sentindo que uma nova esperança surgia em seu coração. Ricardo interveio. Talvez possamos, juntos, encontrar formas de apoiar uns aos outros, não apenas financeiramente, mas também emocional e espiritualmente. Assim, nenhum de nós precisará enfrentar suas lutas sozinho. A ideia foi bem recebida por todos. A união do grupo se fortalecia, e a atmosfera na sala era de renovação e solidariedade. O milionário, vendo a transformação que ocorria, sentiu-se realizado. Seu objetivo não era apenas testar os funcionários, mas oferecer a eles uma oportunidade de crescimento e união. Fico feliz em ver que vocês estão dispostos a caminhar juntos. Essa empresa sempre foi mais do que um negócio para mim. É uma família, e quero que vocês sintam isso. Samuel, olhando para o milionário, expressou sua gratidão. Senhor, obrigado por nos proporcionar esse momento. Sua sabedoria nos guiou a enxergar além das aparências. Ele respondeu: Samuel, vocês me ensinaram tanto quanto eu pude ensinar hoje. A fé e a coragem que demonstrou são inspiradoras. Nesse momento, o assistente do milionário entrou na sala discretamente, trazendo consigo envelopes para cada funcionário. O milionário explicou. Alguns dias após a reunião que havia transformado o ambiente da empresa, o milionário convocou os funcionários para um novo encontro. O clima agora era de expectativa. Todos estavam curiosos para ouvir as reflexões e conselhos do homem cuja decisão havia impactado tão profundamente suas vidas. Reunidos na sala principal, os funcionários mantinham um silêncio reverente enquanto o milionário entrava. Samuel estava ao seu lado, demonstrando humildade e gratidão.
O milionário sorriu para todos e começou a falar em um tom sereno, mas cheio de significado. Sei que a reunião anterior trouxe muitas reflexões para cada um de vocês. Acredito que não foi fácil tomar aquela decisão, e sei que alguns de vocês ainda carregam dúvidas sobre o que escolheram. Hoje, quero compartilhar algumas lições que aprendi ao longo da minha vida, para que cada um possa levar isso consigo. Ele fez uma pausa, seus olhos passando lentamente por cada rosto presente. Era como se quisesse garantir que suas palavras chegassem ao coração de cada um. A primeira lição que aprendi, disse ele, com voz firme, é que as coisas visíveis são passageiras. O dinheiro, a fama, o sucesso, tudo isso vem e vai. Eu tive momentos de glória, mas também enfrentei períodos de grande dificuldade. Aprendi que, no fim das contas, o que realmente importa são as coisas invisíveis, os valores que carregamos em nosso coração e o impacto que deixamos na vida dos outros. Os funcionários ouviram atentamente, absorvendo cada palavra. Alguns baixaram a cabeça, refletindo sobre o valor das escolhas que haviam feito naquela reunião. O milionário continuou. Eu não fiz aquela proposta para criar arrependimento, mas para mostrar que as decisões que tomamos revelam o que está em nosso coração. O dinheiro é importante, sim, mas ele não pode ser o propósito final. Ele é uma ferramenta, algo que nos ajuda a alcançar outros objetivos. Mas, se colocarmos o dinheiro como a coisa mais importante, acabamos esquecendo o que realmente dá sentido à vida. As palavras do milionário continuavam a ressoar pelo ambiente, cada frase parecendo penetrar nos corações dos presentes. Ele observava as reações com atenção, percebendo o impacto que suas reflexões causavam. Após uma breve pausa, ele retomou. A segunda lição que aprendi é que a verdadeira riqueza está nas relações que construímos. Quando olho para vocês, vejo pessoas que têm sonhos, que enfrentam lutas diárias e que, muitas vezes, carregam fardos sozinhos. Mas quero que saibam que, se vocês cultivarem laços de amizade e apoio, serão mais fortes. Ajudem-se mutuamente, porque ninguém consegue enfrentar a vida sozinho. Essas palavras fizeram alguns funcionários trocarem olhares. Desde a reunião, haviam começado a entender que a empresa era mais do que apenas um local de trabalho. Era um lugar onde poderiam se apoiar e crescer juntos. Jorge, que anteriormente havia escolhido dinheiro, sentiu um alívio ao ouvir isso. Ele compreendia agora que havia espaço para reavaliar suas prioridades e buscar a ajuda dos colegas sempre que precisasse. O milionário então voltou seu olhar para Samuel e, com um sorriso de orgulho, declarou: Samuel nos mostrou que a fé e os valores são o que realmente nos sustentam em tempos difíceis. Ele escolheu algo que muitos considerariam irracional, mas essa escolha demonstrou sua confiança em algo maior do que o dinheiro. E essa fé, essa coragem para fazer o que acreditamos ser o certo, é o que nos transforma. Samuel sentiu o rosto aquecer, envergonhado pela tensão, mas grato pelo reconhecimento. Ele sabia que sua escolha não era só sua, ela representava o valor que sua família sempre lhe ensinou. Ao lado dele, seus colegas o olhavam com respeito, admirando a profundidade de sua fé e humildade. O milionário continuou, agora em um tom mais suave. Não importa se, naquele dia, alguns de vocês escolheram o dinheiro. O que importa é o que aprenderam com essa experiência e como isso influenciará as decisões futuras. Eu desejo que todos vocês carreguem a lição de que o dinheiro é temporário, mas a fé, o amor e a amizade são eternos. Dona Clara, emocionada, enxugou uma lágrima. Ela entendia que aquele momento representava uma oportunidade de recomeçar, de ajustar suas prioridades e de valorizar o que realmente importava. Ao perceber a emoção de todos, o milionário finalizou: O verdadeiro legado que quero deixar para vocês é o entendimento de que o sucesso e a felicidade não dependem apenas de riquezas, mas de um coração em paz e de uma vida guiada por valores. Que essa empresa seja um local onde cada um de vocês possa crescer, não só profissionalmente, mas como seres humanos. Os funcionários ouviram atentamente, cada palavra do milionário se gravando em suas mentes como um conselho valioso, algo que eles poderiam carregar para sempre. A sala, antes tensa e cheia de dúvidas, agora estava tomada por uma atmosfera de gratidão e paz. A transformação era visível. Os rostos dos funcionários refletiam uma compreensão mais profunda, um entendimento que transcendia o valor material da escolha inicial. Dona Marta, sentindo-se encorajada pelas palavras do milionário, deu um passo à frente e, com a voz embargada, compartilhou seus sentimentos. Senhor, essa experiência nos ensinou tanto. Percebo que, ao longo dos anos, deixei que as dificuldades me afastassem do que realmente importa. O dinheiro que escolhi foi uma decisão baseada no medo de não poder cuidar da minha família.
Mas agora vejo que minha fé e meu amor por eles é a verdadeira força que me sustenta. O milionário sorriu, assentindo com aprovação. Marta, sua dedicação à sua família é um reflexo de um amor inabalável. Nunca se sinta culpada por querer o melhor para eles. A fé e o amor que você sente por sua família são o que lhes dará estabilidade, mesmo em tempos difíceis. Jorge, que havia expressado arrependimento após a escolha do dinheiro, também decidiu falar. Senhor, percebo agora que, às vezes, tomamos decisões no impulso da necessidade. Achei que o dinheiro era a única saída para os problemas que eu enfrentava com minha esposa doente. Mas, vendo Samuel escolher a Bíblia e ouvindo suas palavras, percebo que existem outras formas de encontrar força e apoio. Samuel olhou para ele, com um olhar de compreensão e bondade. Jorge, você fez o que achava ser melhor no momento. Todos enfrentamos dilemas, e cada um de nós tem necessidades reais. O importante é que, juntos, possamos nos apoiar e lembrar que, mesmo em nossas lutas, nunca estamos sozinhos. As palavras de Samuel tocaram profundamente a todos. Ele havia escolhido a Bíblia, mas agora usava essa escolha para inspirar os outros, mostrando que a fé e o apoio mútuo poderiam ser tão valiosos quanto qualquer quantia em dinheiro. O milionário, satisfeito com a reflexão coletiva, deu um passo para o centro da sala e, com um olhar que transbordava sabedoria e compaixão, finalizou. Hoje, vocês descobriram que a verdadeira riqueza não está apenas no que podemos acumular, mas no que podemos compartilhar e no impacto que podemos ter uns sobre os outros. A fé, a amizade e o amor são o que nos sustentam quando as dificuldades chegam. Que essa experiência lhe sirva como uma lembrança constante de que o que é eterno e invisível é sempre o mais valioso. Os funcionários assentiram, com expressões de paz e satisfação. Aquela reunião havia mudado a forma como viam a empresa, o trabalho e, acima de tudo, uns aos outros. Para encerrar esse vídeo emocionante, quero deixar uma reflexão. Quantas vezes as escolhas que fazemos revelam o que realmente valorizamos? Se você se emocionou com essa história, deixe seu like para apoiar nosso trabalho e se inscreva no canal para não perder nenhuma nova história de superação e fé. E aproveite para clicar no próximo vídeo que está aparecendo aqui na tela. Tenho certeza de que ele também vai tocar seu coração. Nos vemos lá!